Amém. A unção de ensino está aqui presente, como todos os domingos. Então recebe no teu coração e sai daqui abençoado. Aleluia. Eita, glória a Deus. Você tem ideia ou consciência do que essa música que nós acabamos de cantar agora durante a oferta, do que ela fala, do que ela representa, da letra dela, aquilo que ela revela, aquilo que ela nos mostra? Amém? E ela tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Vamos falar hoje sobre abençoados para abençoar. Eita, que maravilha. Essa extensão que nós somos, amém? Afinal de contas, nós fomos criados, à imagem de Deus. Isso é, fomos criados para refletir Deus para as pessoas. Amém? Então existe uma bênção envolvida, existe algo no reino espiritual que está disponível para nós, disponibilizado para nós, mas não é para nós retermos, não é para ficarmos com ele. Amém? Isso é para alcançar as pessoas. Amém, gente? Tivemos um mês estudando sobre o ID, algo maravilhoso, e nós vamos entender mais na frente, a importância disso, desse ID do Senhor. O que é que essa bênção nos representa? O que é que isso significa? Como hoje é o primeiro momento, o primeiro dia, aprendendo sobre isso, a gente vai traçar um panorama, relacionado à bênção, desde o início até o fim. Tenha calma, não vamos ler todos os versículos da Bíblia, amém? Mas, afinal de contas, como diz lá em Isaías 42, porventura eu não revelo o fim desde o princípio, amém? Isso é Deus. O tempo todo na revelação progressiva, Ele vem trazendo, construindo um amadurecimento para nos revelar apontamentos proféticos, aquilo que está relacionado à frente, amém? Então, abre comigo Salmo 150. Deixa ele aberto aí. Salmo 150, versículo 6. Salmo 150, versículo 6. Então, de toda a criação de Deus, se nós fôssemos ler Gênesis, já conhecemos, já lemos bem Gênesis. Toda a criação, Deus criou os céus, a terra, os luminares, enfim. De toda a criação de Deus, existe uma característica que está relacionada ao homem, que diferencia de toda a criação. Quando Deus estava criando todas as coisas, ele dizia, lembra, haja, por exemplo, haja luz, haja isso, ou produza. Sempre ele dizia, haja, ou em outros momentos ele dizia, produza. Mas com o homem ele disse, façamos, ok? Isso a gente já percebe que tem uma diferenciação aí. E ele formou o homem do pó da terra e soprou. Nós não vemos em nenhuma outra criação de Deus ele soprando, amém? Isso foi específico para o homem. Isso vai ser, eu quero que você entenda isso, eu quero que você segure isso, porque lá na frente a gente vai clarear isso. Aqui em Salmo 156, diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Antigamente eu tinha uma ideia de todo ser que respira, louve ao Senhor, estaria relacionado à música. Mas não dá para a gente olhar, por exemplo, para uma planta que respira e querer que ela cante. Minha menina ganhou uma plantinha que fica se balançando e cantando. É terrível. Quem deu aquela planta a ela? Então, aqui quando ele fala todo ser que respira, louve ao Senhor, está falando que aquilo que Deus criou revela Deus. Isso é, quando ele cumpre o propósito para o qual ele foi criado, aquilo traz louvor a Deus. Se você cria algo, digamos, você criou um robô, então você programou ele lá, fez toda a programação dele, tudo direitinho, conectou as peças, você pôs ele para funcionar, para cumprir uma determinada função. Então você vai mostrar aquilo funciona conforme você projetou,
Se ele funcionar, aquilo traz glória ao Criador. Se ele não funcionar, fica complicado. Então, sempre aquilo que nós projetamos e aquilo que nós fazemos, e ele funciona, isso é, cumprindo o propósito para o qual foi criado, traz glória àquele que o criou. Amém? Então, o Salmo está se referindo a isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso é, tudo aquilo que tem vida, cumpra o seu propósito. Ok? Ainda em Salmos, volta um pouco. Salmo 19, 1. Salmos 19, 1 diz o seguinte: ao mestre do canto, Salmo de Davi, ele fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ok? Então, aqui está revelando, mostrando para nós que os céus, isso é, toda a criação, ele revela, ele proclama a glória de Deus. Foi para isso que ele foi criado, para revelar a glória de Deus. Ok? Só que tem um detalhe. Porque eu vejo, nós vemos, de um modo geral, né, nesse pensamento filosófico moderno, né, nós vemos que, de alguma forma, o homem tem sido tirado o valor dele, de alguma forma. Né? Nas leis, por exemplo, se nós formos analisar, tem muito mais proteção para animais do que para homem. Eu vi certa vez um parlamentar dizendo: está chegando num ponto que, se um cachorro de alguém, vem um dono passeando com seu cachorro, e esse cachorro morde você, é melhor você bater no dono do que bater no cachorro, porque tem muito mais proteção para o cachorro do que para o dono. Então, os valores estão começando a se inverter. As pessoas estão dando mais importância a outras coisas do que propriamente ao homem. Está tirando, né? Está sendo tirado de alguma forma o valor do homem, o valor daquilo, do projeto de Deus para a humanidade. E tem se colocado em todo tipo de presépio por aí que você imaginar. Né? A ideologia de gênero mesmo, uma coisa terrível. Eu li uma matéria que existe aproximadamente hoje em torno de 60 tipos de gêneros diferentes, criados por esse povo aí. Porque na minha Bíblia e na sua não tem isso não. Aí inventam lá, gente que se relaciona até com bicicleta, para você ter uma ideia. É uma loucura isso, diabólico, isso aí. Mas isso de alguma forma está tomando conta, essa filosofia está tomando conta, né, desse relativismo cultural. E nós precisamos ter cuidado para que isso de alguma forma não nos afete. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o homem com um propósito, para revelar a glória dele. Amém? Mas não somente isso. Eu já vi gente, no nosso meio cristão, por exemplo, né, quase que adorando a anjos. Eu vi um anjo. E aquela loucura toda. Para 9. Olha o que o salmista diz aqui. Que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Diga assim: glória e honra o coroaste. Ok. Deste-lhe domínio, diga para mim, domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas ou veredas ou correntes das terras. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Veja, existe uma diferença, mesmo comparado com os anjos. Nós vemos que de toda a criação de Deus, Deus criou o homem, um pouco menor que ele, né? Existe uma tradução que diz, uma duplicata, né, em espécie da própria categoria de Deus. Isso é perfeito. E mostra que Deus o coroou de honra, Deus o coroou de glória, deu domínio sobre toda a criação. Ok? Isso foi o que Deus deu para o homem que ele criou. Hebreus 1, vai lá comigo. Hebreus 1. Ligar meu controle aqui. Em Hebreus 1, 5, depois a gente salta para o 13 e 14. Hebreus 1, diz o seguinte, Hebreus 1, 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais,
tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. No 13, pula para o 13 agora. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Não, veja, de todo, vamos dizer, todo o exército, né, angelical, Deus nunca disse a nenhum homem, a nenhum anjo, tu és o meu filho, ok? Eu hoje te gerei. Nem nunca disse, assenta-te à minha direita. A gente precisa reconhecer a realidade daquilo que Jesus conquistou para nós. O que aconteceu desde o início com o pecado e aquilo que foi conquistado para nós e pertence a nós nessa nova aliança. Amém, gente? Então nós somos, vamos dizer assim, as primícias da criação de Deus. Nós, de toda a criação de Deus, Deus colocou o homem num patamar diferenciado, acima, sobre, domínio, filho, à direita, ok? Isso desde o início, projeto original de Deus. Daí a gente começa a observar alguns detalhes, né, e a gente começa a fazer alguns questionamentos, e óbvio que não dá tempo de discorrer aqui, porque o propósito é outro, mas só para despertar a sua curiosidade. Quando nós começamos a ler esses versículos e alguns outros, e vamos montando isso, a gente começa a perguntar, o Filho de Deus, de fato, morreu na cruz ou morreu no Éden? Eu vou deixar essa pergunta para você, para as cenas dos próximos capítulos. Amém? Não dá tempo a gente observar isso aqui. Então, nós vemos lá em Gênesis 2, né, que Gênesis 2:8, diz que Deus plantou, né, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado, né, se você continuar a leitura, eu vou saltar para o 15, mas se você continuar a leitura de Gênesis 2, a partir do versículo 8, você vai ver que tinha ouro, pedras preciosas, um rio que saía aí, né, se dividia em 4 afluentes, enfim, uma coisa maravilhosa, uma prosperidade que tinha ali. Ele criou esse jardim, colocou o homem lá. No 15 diz assim, tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, ok? Propósito, cultivar e guardar todas as riquezas que Deus tinha criado ali e colocou o homem lá naquele lugar, toda a prosperidade, né, tudo que havia lá, colocou o homem nesse meio. Só que tem um detalhe, nós sabemos que ele também deu ao homem a oportunidade de escolha, ele não criou nenhum robô, né? Essa teologia fatalista que o pessoal fala aí, porque tudo que acontece é porque está no controle de Deus, se você levar uma topada, foi Deus quis, se você for para o inferno, é porque Deus quis. Olha que loucura. Tem gente pensando isso por aí, defendendo isso, pregando isso de púlpito, que Deus predestina alguns para o céu e outros para o inferno. Isso é terrível isso. Então, Deus deu ao homem a oportunidade de escolha. Ele disse, você tem direito a tudo que eu criei. Agora, dessa determinada árvore aqui, do fruto dessa árvore, você não come. Eu vou te perguntar, esse fruto, porventura, estava envenenado? Não. O fruto foi apenas o que Deus queria ver no homem era a obediência. O fruto era apenas o meio. Amém? Não foi o fruto que matou o homem, foi a desobediência. Amém, gente? Não foi o fruto, não é que aquele fruto estava envenenado ou algo do tipo. Desse fruto você não come. Deus poderia ter dito, desse peixe você não come. Enfim, foi só a forma que Deus estabeleceu para que o homem manifestasse o seu livre-arbítrio. Pronto, está explicado. Amém? Então não existe essa ideia fatalista que estão pregando por aí na internet, está algo terrível. Muitos jovens estão trilhando por esse caminho e entrando em parafuso com essa ideia. Eu já vi pessoas que escreveram cartas para pastores, né, pensando em se matar, porque não sabia se Deus realmente amava ele ou não. Olha que loucura. Será que Deus me ama? Não sei se eu faço parte do povo escolhido. Será que não sou eu que estou insistindo para ir para o céu e Deus me predestinou para o inferno? Olha que loucura.
que está aí na internet. Na internet tem coisa boa, mas a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente ouve. A gente precisa estar firmado na palavra para não trilhar por esse caminho aí. Amém, gente? Então nós vemos que houve uma consequência. Em Gênesis 3, 23 e 24, nós lemos que por causa da má escolha do homem, ele decidiu escolher por desobedecer a Deus. Gênesis 3, 23 e 24 diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Cuidar da terra fora do jardim. 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, o homem foi expulso de todo esse estoque de provisão de Deus, que Deus havia criado para colocar no jardim. O homem decidiu por desobedecer, e Deus o expulsou do jardim para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Nós vamos ver esse termo, árvore da vida, lá em Apocalipse, depois sendo citado. Ele está guardado para o tempo do fim. Amém, gente? Então nós vemos que houve consequências relacionadas a esse pecado. Por exemplo, poderíamos classificar de diversas formas, mas eu fiz 3 classificações aqui acerca desse pecado do homem, dessa desobediência do homem. O homem perdeu a sua condição, isso é, o homem tinha vida e agora, por causa do pecado, ele se tornou morto espiritualmente. O homem tinha provisão e ele foi expulso do jardim. O homem tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha domínio, mas ele perdeu isso. O propósito para o qual ele foi criado, ele perdeu, por causa da consequência da queda. E aí nós vemos vários episódios, eu estou traçando um panorama, amém? Para que a gente chegue na nova aliança. Óbvio que não dá para a gente ver tudo, mas nós vemos vários episódios posteriores à queda, aquele episódio de Caim, né? A descendência de Caim se tornando ímpia, a descendência de Sete, né? Temendo a Deus, que é isso que a Bíblia fala. Depois vemos o episódio em Noé, né? Relacionado a tudo isso, o episódio em Nimrod, né? Lá na Torre de Babel, enfim. Nós vemos vários episódios em que o homem tenta se aproximar de Deus, Deus estabelece termos, acordos por meio de alianças, e simplesmente esse homem, por um tempo, decide abandonar Deus, decide repetir aquilo que ele fez lá no Éden, desobedecer. E aí ele acaba sofrendo com o juízo de Deus que vem sobre o mal. Isso é um ciclo, isso vem se repetindo. Já com Abraão, quando chega no período dos patriarcas, abre comigo em Gênesis 12. Gênesis 12, 1 ao 3. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vemos que Deus promete a Abraão, né, a parentela, a descendência dele, né, que fará uma grande nação, mas que por meio dessa nação, isso se estenderia a todas as famílias da terra. Amém? Não ficaria restrito apenas a uma nação. Não ficaria restrito apenas a um povo. Ele faria uma grande nação e por meio dessa nação ele alcançaria todas as pessoas. Amém? Na verdade, do descendente de Abraão. A Bíblia fala que a salvação veio dos judeus. Jesus é judeu. Por meio dessa nação que Deus levantou sobre a terra. E daí Deus começa a estabelecer alianças com o seu povo. Não dá para falar de todas elas, mas quem não fez o rema ainda, eu motivo você a fazer, porque aí você vai ter a oportunidade de ouvir de forma esmiuçada sobre todas as alianças que Deus estabeleceu com a humanidade, todas as dispensações, para que você entenda de fato todo esse panorama da revelação progressiva de Deus. Então, depois de Abraão vem Isaac, Jacó, José, enfim, né, o tempo dos patriarcas. Tem o período da escravidão no Egito, 400 anos que o povo
ficou escravo no Egito por causa da desobediência, como eu falei, desse ciclo que se repete. O povo caminha com Deus por um tempo, simplesmente depois decide desobedecer e sofre com isso. Depois vem o êxodo com Moisés, né? E Deuteronômio 28, por exemplo, tem um resumo disso tudo. Não vamos ler, que ele é grande. Você pode ler em casa, dever de casa, Deuteronômio 28. No 1 e 2 ele lista as bênçãos que alcançarão pela obediência, e no versículo 15 em diante ele lista as maldições que alcançarão pela desobediência. Bênçãos pela obediência, maldições pela desobediência. Então, lá em Deuteronômio 28 tem todo esse resumo aí, né? Se você quiser entender tudo aquilo que está relacionado à aliança que Deus fez com Moisés. Quando você for ler o Velho Testamento, principalmente essa parte do Pentateuco, você precisa ter cuidado com alguns termos que dizem, atribuem a Deus algumas coisas, né? Deus fez isso, Deus colocou uma doença, né? Deus trouxe a morte, ou algumas expressões desse tipo. Na verdade, né, isso se chama antropomorfismo. O que é isso? É quando nós atribuímos a Deus, né, alguma característica de comportamento que é do homem. Então, eles faziam muito isso na velha aliança. Eles não tinham o entendimento completo, lembra? É uma revelação progressiva. A revelação ainda estava sendo construída. Quando Deus apareceu para Moisés, ele não disse assim, senta aí, Moisés, vamos agora escrever uma teologia sistemática. Escreve aí tudo que está relacionado a pecado, depois escreve aí tudo que está relacionado à redenção, escreve aí tudo que está relacionado ao perdão. Não foi assim. Nós vemos que começou com 10 mandamentos, e aí a coisa foi evoluindo, sendo construída até chegar à plenitude dos tempos. Ok? Foi dessa forma. Então, como eles não tinham o entendimento ainda acerca do caráter de Deus, então eles utilizavam esse tipo de método, que é atribuir a Deus características que são próprias do homem. Ok? Então, quando você for ler isso, não pense você que é porque de fato Deus fez aquilo. Isso era a visão deles ao escrever isso. Amém, gente? A visão limitada deles com relação a isso. Enfim, e nós vemos várias alianças que Deus estabeleceu, desde o Éden até chegar à lei de Moisés. Da lei de Moisés, perdurou até Cristo. Ok? Quando você lê no Novo Testamento, falando acerca da lei, você vai ver que houve várias leis, mas está se referindo à lei de Moisés. Quando você lê no Novo Testamento sobre velha aliança, apesar de terem tido várias alianças, está se referindo à aliança que Deus fez por meio dessa lei de Moisés, ok? Que ele fez para o seu povo. Em Salmos 107, vai lá comigo, Salmos 107, nós vemos um resumo dessa característica, desse ciclo repetitivo do Velho Testamento, do povo que passa um tempo se aproximando de Deus, depois decide abandoná-lo, né? Aí sofre com o seu juízo, clama a Deus, Deus resgata o povo, traz para junto de si, eles andam por um tempo, depois decide de novo abandonar, enfim, isso se repete inúmeras vezes. Isso você vai entender bem o Velho Testamento se você guardar essa chave. Salmo 107, do 4 ao 7. Não vamos ler tudo por causa do tempo. Salmo 107, do 4 ao 7. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 7. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Pula para o 10 agora. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-o das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Nós vamos ver, esse salmo revela, né, justamente esse ciclo que vem acontecendo no Velho Testamento, das alianças que são feitas e de que o povo simplesmente decide quebrar elas, decide abandonar Deus, não quer saber de nada. Se você ler, por exemplo, da saída do Egito
as maravilhas que Deus fez com o povo, mas chegava num ponto que o povo dizia assim: rapaz, eu estou cansado desse maná aí. Desse milagre que Deus está enviando, vindo dos céus, cansei disso. Era melhor a gente ter ficado no Egito. Meu Deus do céu. Aí Deus enviava outra coisa para suprir o povo. O povo andava lá na frente e começava a murmurar contra Moisés: por que você tirou da terra do Egito? Era melhor a gente ter ficado lá. Trouxe a gente para cá, para a gente morrer aqui. Enfim, é terrível, né? Isso vem se repetindo por diversas vezes no Antigo Testamento. E aí, pós-Pentateuco, isso é, pós os 5 livros da Bíblia, vem Josué, que é o sucessor de Moisés. Então, abre comigo aí, Josué 1:8. Texto conhecido nosso. Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Veja, cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Tudo o que está escrito na lei. Ok? Só que tem um detalhe. Deuteronômio 27:26 diz o seguinte. Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Olha só, maldito aquele que não confirmar, isso é, não cumprir qualquer preceito dessa lei. E de fato, ninguém conseguia cumprir isso. Então havia uma maldição, tinha uma maldição estabelecida e o povo estava debaixo dessa maldição, porque o povo não conseguia cumprir todos os preceitos da lei. Agora, vamos sair do panorama do velho para o novo agora. Entendemos agora, né, como é que foi esse relacionamento de Deus por meio de alianças, como que Deus tentou por diversas vezes se aproximar do homem, e o homem simplesmente o abandonava, e que Deus existiam bênçãos pela obediência, mas maldição pela desobediência. Gálatas 3, do 10 ao 14. Gálatas 3, 10 ao 14, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, lembra que nós lemos, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aqui nos revela, em Gálatas, que Cristo nos resgatou dessa maldição da lei. Amém, gente? Estamos numa nova aliança. Estamos numa nova realidade em Cristo Jesus. Não dá para nós agora ficarmos presos às coisas do passado, à velha aliança, a preceitos, a regras dietéticas dos judeus. Apesar da salvação ter vindo dos judeus, não precisamos viver como judeus. Nós lemos muitas, em vários lugares, cartas de Paulo, combatendo os judaizantes, pessoas que queriam que os gentios, porque não eram judeus, e se convertiam: não, vocês têm que se circuncidar, não, vocês têm que fazer isso aqui, enfim, tentando puxar para que eles cumprissem aquilo que está na lei de Moisés. Mas Cristo nos resgatou disso, isso não nos pertence mais. Amém, gente? Não temos mais que seguir essas coisas, guardar sábado, todas aquelas cerimônias, aquelas festas, tudo aquilo que acontecia eram apontamentos proféticos para Cristo, para a realidade de Cristo. Amém? Existia uma finalidade da lei. Você poderia perguntar assim: mas por que então que a lei foi dada? Aí em Gálatas 3, do 24 ao 29, Gálatas 3, do 24 ao 29, diz: de maneira que a lei nos serviu de aio ou tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio ou a esse tutor, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes dessa arte. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo as promessas. Amém? Lembra, ele deu a promessa a Abraão de que por meio de Abraão ele levantaria uma grande nação, mas não pararia aí. Ele abençoaria todas as famílias da terra. E nós estamos incluídos nisso. Por meio de Cristo, a bênção de Abraão nos alcançou. Tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão de bênçãos, em Cristo Jesus nos alcançou. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Lembra? Ninguém conseguia cumprir a lei, mas Jesus cumpriu a lei. Na verdade, o fim da lei é Cristo. É isso que a Bíblia nos fala. Amém, gente? E essa nossa aliança hoje, lá em Hebreus 8:6, diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Superior aliança, superiores promessas. Por meio de Cristo, por meio daquilo que ele conquistou para nós. Amém? Em 2 Coríntios 5:21, falando acerca de Cristo, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu Deus do céu. Você olhar para todo esse cenário do Velho Testamento e dizer: isso não me pertence mais, porque Cristo me livrou. Cristo me resgatou dessa maldição. A Bíblia fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho. Meu Deus do céu. Agora, lembra lá no início que eu falei das consequências do pecado? O homem perdeu a condição que é morte. Não é isso? João 11:25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 2 Coríntios 5:17, é assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Romanos 5:17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que o homem havia perdido lá no início, a vida, Cristo resgatou para nós. O próprio Cristo se colocou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não estamos mais debaixo dessa maldição, do pecado que assolava a humanidade, em Cristo Jesus. Lembra do segundo tópico, provisão. O homem foi expulso do jardim por causa da desobediência, e o homem perdeu todas aquelas riquezas que Deus havia colocado no jardim, ok? O homem havia sido expulso. Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Restauração da prosperidade. Aquilo que o homem havia perdido, o homem havia sido expulso do jardim. Agora, em Cristo, o que é que ele faz? Ele nos tira do império das trevas e nos coloca no seu próprio reino. Você tem ideia do que significa o reino de Deus? As bênçãos que estão relacionadas a isso, as riquezas, né, todo o estoque de riquezas que pertencem a Deus, disponíveis para nós hoje. Lembra do terceiro tópico? Poder. O homem havia perdido a autoridade e o domínio, ok? Mateus 28:18-20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide.
Meu Deus do céu. Eu não sei se você entende o que significa isso. Jesus não só disse assim: gente, eu quero que vocês façam um favor para mim. Um favorzinho. Dá para falar do evangelho já que eu salvei você? Olha o que diz esse versículo. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão. Isso é, tomem a autoridade. Alcancem o mundo. Alcancem as pessoas. Comecem a produzir agora. Comecem a alcançar. Comecem a colocar a mão nos enfermos. Por quê? Porque essa autoridade que o homem havia perdido lá no início foi dada a Cristo de volta, na sua ressurreição. Jesus se identificou conosco. Ele morreu a nossa morte para que nós nos identificássemos com Ele na sua ressurreição, naquilo que Ele resgatou para nós. Amém, gente? Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nova realidade. Não é a realidade de perca, não é a realidade de morte, não é uma realidade de limitação. É uma realidade agora de poder, uma realidade de extensão do poder de Deus para as pessoas. Lucas 10, 19. E aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Você poderia dizer assim: Jesus está falando para os discípulos isso aí, para os 12 apóstolos do Cordeiro, as colunas que estão na Nova Jerusalém, lá no Apocalipse. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, tem alguém que crê aqui em Jesus? Fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eita, meu Deus do céu. Não sei se você entende essa realidade. Cristo nos resgatou, Ele trouxe de volta a nossa condição, que era de morte, Ele nos deu vida, Ele trouxe de volta a provisão, porque havíamos sido expulsos do jardim, e Ele nos deu de volta todas as bênçãos que estão no reino espiritual, e Ele trouxe de volta autoridade e domínio. Meu Deus do céu, eu não sei se você se alegra com isso, acerca da nossa condição nele. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, eu estou começando a encerrar. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, em outras versões, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, espírito, alma e corpo conservados íntegros e irrepreensíveis. Isso é o que foi conquistado para nós. Amém, gente? Nas 3 dimensões que constituem um homem: espírito, alma e corpo. Jesus levou sobre si, lá no madeiro, câncer levou, dor de cabeça levou, depressão levou. Tudo o que você imaginar que disser respeito ao homem, Jesus levou na cruz, para nos livrar de toda maldição, do pecado e da morte. Amém, gente? Isso tudo Ele conquistou para nós, para que nós conservemos, ou nos conservemos íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entendo, né? Nós entendemos que a luz da lógica, ela revela as nossas limitações. Então nós olhamos para o nosso bolso, não tem dinheiro, o que é que nós dissemos? Eu não tenho nada. Nós olhamos para o nosso corpo, vemos alguma enfermidade lá, então o que dissemos? Estou doente. Não é assim? A luz da lógica revela as nossas limitações. Agora, a luz da palavra revela, de fato,
a nossa conquista em Cristo Jesus. Não é o que vemos, não é o que está diante de nós, é aquilo que nós sabemos que temos em Cristo Jesus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eita, Jesus Cristo. Salmo 126, de 1 a 3. Eu não sei se você se alegra com isso, mas eu gosto de olhar algumas atitudes, né, do povo de Deus, com relação àquilo que Deus fez ou conquistou para eles. E aqui em Salmo 126, de 1 a 3, nos mostra algo interessante. Salmo 126, de 1 a 3, cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha a expressão. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meu Deus do céu. Veja o que o salmista revela acerca daqueles, né, que tiveram a sua sorte restaurada por Deus. Como que eles ficaram? Como que a expressão da boca, a expressão da face, a expressão do coração com relação àquilo. Né? Eu entendo que às vezes nos parece que ainda não caiu no coração, ainda não caiu a ficha. Eu sou do tempo de ficha de orelhão, quando a gente botava a ficha, né? Não vou revelar, mas tá bom. Eu tenho 40 anos só, viu? Eu não sou tão velho, mas eu sou dessa época. Botava a ficha e a gente ficava esperando, né? Aí a ficha ia lá, caiu, completou a ligação. Às vezes nos parece que não caiu a ficha ainda. Por isso que, como nós cantamos na música, né? Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Por quê? Porque nós não andamos por vista. Não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que cremos. Nós nos alegramos antes da manifestação. Amém? Está lá a doença no nosso corpo. Eu sou curado. Porque eu estou vendo? Não. Porque a Bíblia diz. Ponto. Amém, gente? Nós precisamos nos apegar a isso. Precisamos estar firmes nisso. Eu vou encerrar com 2 versículos. 1 João 3, 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos, isso é, não somos apenas considerados filhos, não somos filhos adotados, como alguns dizem por aí, ou querem fazer parecer por aí. Em outra oportunidade eu posso até explicar o que significa o termo adoção, que Paulo fala, e somente Paulo fala, no Novo Testamento. Então não somos apenas considerados filhos, não. Nós somos filhos de fato. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a nossa esperança. Amém? Ele diz assim, olha só, entende isso? O mundo não nos conhece, porque não conheceu Jesus. Veja a comparação que ele está fazendo. O mundo olha para nós hoje, e da mesma forma que antes não enxergavam Cristo, ele não nos enxerga. Isso é, nós estamos no mesmo patamar de Cristo, quando viveu aqui na terra. Por isso que o mundo não nos vê, por isso que o mundo não nos enxerga, porque não enxergaram a Cristo. Amém, gente? E ele está falando aqui. E na verdade, nem se revelou o que haveremos de ser, porque de fato isso será revelado. E haveremos de ser como Ele é. Então hoje somos o que Cristo foi e haveremos de ser o que Ele é. Amém?
Romanos 8, 31 ao 37. Romanos 8, do 31 ao 37, diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas que nós lemos, em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem? Cristo Jesus. Amém, gente? Absolutamente nada é capaz de nos atrapalhar na nossa vida, a não ser nós mesmos. Ninguém. Potestades, fome, miséria, absolutamente nada pode nos parar, porque nós somos mais do que vencedores. Isso foi conquistado por Cristo Jesus e foi dado para nós hoje. Essa é a nossa realidade hoje. Não há desculpa. Não há cara feia. Eu não vou mais para a igreja porque fizeram cara feia. Não, gente. Não existe mais. Isso não nos pertence mais. Qualquer coisa nos parar. Limitações nos parar. Dinheiro nos parar. Um olhar que alguém não fez. Um bom dia que alguém não deu ou deixou de dar, nos parar. Não pode, isso não nos pertence mais. Estamos num patamar superior. Lembra? Uma superior aliança, superiores promessas. Porque somos mais do que vencedores. Vencemos em Cristo Jesus todas essas coisas. Absolutamente todas essas coisas. Amém? E estamos hoje com Cristo assentados à direita de Deus. Cristo é o cabeça, ainda não se revelou o que haveremos de ser, mas enquanto isso não se manifestou, então nós somos o seu corpo aqui na terra. Para vivermos como ele viveu aqui. Amém, gente? Então essa é a nossa realidade hoje, em Cristo Jesus. Nós lemos no texto, você viu aqui, falando sobre eleitos. E existe de fato uma predestinação bíblica em Cristo. Em Cristo fomos predestinados para alcançar todas essas coisas. Em Cristo fomos predestinados para estar para sempre com o Senhor. Em Cristo fomos predestinados para receber um corpo glorificado. A predestinação é em Cristo. Então, de fato, em Cristo receberemos todas essas coisas. Não existe essa predestinação fatalista de que Deus está escolhendo uns para o inferno e outros para o céu. Mas a nossa verdadeira predestinação está em Cristo Jesus. Estando em Cristo, nossa viagem já está garantida. Amém, gente? É isso que a Bíblia nos fala. Mas aqui também vivemos essa realidade. Cristo não conquistou para nós para apenas ficarmos parados e esperando o dia dele. Será que Jesus está vindo? Oh, meu Deus, cadê Jesus? Jesus não volta. Volta logo, Jesus. Já vi tanto crente dizendo assim, né? Volta logo, Jesus. Enquanto ele não volta, meu filho, seja a extensão de Deus nessa terra. Amém, gente? Manifeste a glória de Deus, revele Deus aqui nessa terra, alcance as pessoas. Esse é o propósito daquilo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por este momento de aprender de você, de entendermos de fato aquilo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Nós não queremos estar alheios a isso. Não queremos estar alheios à tua graça, aquilo que você conquistou para nós, aquilo que você em Cristo Jesus, né, o penoso trabalho que te agradou. Nós não queremos estar à parte, indiferentes a isso. Nós queremos reconhecer tudo aquilo que foi nos dado, como promessa, como uma herança, que você estabeleceu lá no princípio. E nós queremos viver isso em plenitude hoje. A consciência de quem somos em ti. Nós queremos manifestar isso hoje, ao ponto de
como Paulo falou, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós queremos chegar a esse nível, Pai, de podermos olhar para você, declarar algo desse tipo e cumprir toda a tua vontade nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queria agradecer a oportunidade, Amém. gente. Sejam abençoados. Glória a Deus. Quantos foram abençoados?